Olá, bem-vindo ao canal Cripto SA. Meu nome é José e eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o Bitcoin, beleza? Bom, nossas linhas de longo prazo, todos aqui já conhecem, né? Elas estão passando por um processo de inversão aqui, as que estavam embaixo indo para cima, as que estavam em cima vindo para baixo, né? E elas vêm desde o início da história do Bitcoin. E aí, tendo dito isso, nós estamos agora aqui nos encontrando nesse lugar. E este lugar é um lugar no qual o Bitcoin está aqui. Essa é aqui a linha de tendência que vem dos topos de 2021, se cruzam aqui com esse topo, vejam que é uma região, né, que usualmente aí dá origem a uma consolidação, né, e aqui nesse caso foi uma correção, né, houve uma correção aqui na região dos topos históricos de mais ou menos 30%, e nós estamos tendo aqui agora, né, um rally que já atinge 42%, né, normal para o Bitcoin, né, estamos aqui acostumados. E agora estamos aqui lutando para tomar suporte, né, nessa linha aqui, que é uma linha importante, que foi suporte, se tornou resistência e agora ela foi rompida logo de primeira, né? E o que me faz crer, né, que a gente pode estar diante de uma possível correção. Mas, pelo menos aqui para essas linhas amarela ou laranja, que vão acabar por estar mais ou menos aqui, ó, se a gente for ver, ó, 98 e pouco, 98, 96 mil, acho que são correções saudáveis para o Bitcoin para que a gente possa aí alçar voos para essa região aqui, por exemplo, dos 120, 115, 120 mil dólares, que são essas linhas de resistência superiores. Acho que é muito difícil, por mais que possa fazer aqui uma bandeira de alta e alçar-se diretamente aqui para esses patamares, eu acharia muito mais saudável, né? Observe, poderia vir para cá, para essa região, acharia muito mais saudável se o Bitcoin voltasse antes de fazer isso. Se não, vai vir para cá e vai voltar, pode fazer uma retração um pouco maior, mesmo que seja para, mesmo que seja para posteriormente atingir aqui os 130 mil de novo. Também é possível, tá? Nós sabemos que o Bitcoin pode fazer essas coisas. Então vamos desenvolver aqui a nossa leitura, certo? Colocar aqui os nossos níveis de suporte e resistência no RSI, vou apagar aqui o volume rapidamente, né? Mas na verdade não vou apagar o volume pelo seguinte, é importante a gente ver o volume, porque a gente percebe que, primeiramente, temos aqui um volume decrescente, né, para um movimento de alta, né? O volume decrescente para um movimento de alta é uma divergência de volume, por si só não é suficiente para a gente denotar que, né, já estaremos em uma correção, mas já passamos aqui por duas, agora a terceira vai ser a terceira tomada de suporte com essa divergência de volume. Eu acho que é um motivo específico para a gente se atentar, até porque chegamos ao ponto de alta do semanal aqui do RSI, já estamos acima da região do diário, que são esses dias aqui que nós estamos vendo, acima dessa região de alta do diário, né, e estamos acima da região de alta do mensal também, mas veja só como essa é uma região que tem bastante negociação e, em geral, retestes, né, dessa região de baixa do diário aqui, que é a segurança do RSI aqui, para que a gente possa dar continuidade aos movimentos, né? A gente rompeu algumas divergências e criou outras, né? Aqui, por exemplo, agora aqui nós temos essa divergência desse topo aqui para este topo, é uma linha descendente, né? E aí deste mesmo topo para este topo aqui, ó, uma linha ascendente, nós temos uma divergência também no RSI de baixa, né? Então, devemos nos atentar para isso, certo? Acho que o bearish semanal é só aqui, ó, 81.400, né? Então, assim, virmos buscar aqui essa região, esperando que a gente não venha até aqui a casa dos 81 e pouco, que seria aquela LTA lá, mais embaixo, nas linhas de longo prazo, é interessante. Para isso, eu acho, né, que seria muito mais saudável que o Bitcoin fizesse essa correção, pelo menos até aqui agora, ó. Até aqui os 97 seria ótimo, se vier os 93, tudo bem, né? Mas, e aí vai correr o risco de fazer um ombro, cabeça e ombro aqui, né? Perpetuar a queda. Então vamos ver, mas é importante tentar já saber desses detalhes, tudo bem? Tendo dito isso, vamos nos lembrar de um setup inicial que nós tínhamos, né? Esse setup inicial é digno de nota, por quê? Porque nós viemos aqui, fizemos nessa região de suporte uma bandeira de alta, pegamos essa região aqui de resistência inicialmente, ó, nós falamos para fazer a compra aqui, as regiões de compra, né? Depois tomamos aqui, fizemos uma bandeira e rompemos essa nova região de resistência. Claro que a maior tendência, acompanhando o que vimos aqui, é que a gente venha até esse topo pelo menos, mas como já se trata de uma pernada que já passou uma onda, né, duas, três, quatro, estamos na quinta onda, né, a gente pode estar agora iniciando uma onda corretiva, né, que geralmente são três ondas corretivas, né, eu não sou muito bom de
Elliott, mas acho que isso é possível. E aí eu vou dar um salto daqui rapidamente, para quê? Para a gente ver o Total 3 aqui, porque eu tenho em Total 3 o mesmo tipo de trabalho de suporte e resistência, né? A gente fez aqui uma bandeira, né? Passou para essa região, veja que houve uma correção, rompemos aqui essa cunha descendente expansiva ou esse canal de baixa. Estamos aqui agora nessa segunda região de resistência e acho que tal qual o Bitcoin, né? Podemos fazer uma correção aqui para vir aqui em cima, eu acho melhor, mas podemos manter aqui uma bandeira de alta e vir diretamente para cá, para essa região, também é possível, né? Eu acharia mais pertinente que esse rompimento de médias trouxesse a um reteste dessas mesmas médias, aqui a média de 144 períodos, temos médias importantes aqui, que deveriam ser retestadas, a média A3 aqui, ó, mais de todas, que é a média de 55 períodos, veja só como estamos distantes das médias em geral, né, e podendo fazer aqui um reteste antes de retomar esse movimento, né? Eu acharia muito melhor isso aqui, o movimento específico das altcoins, né? E se formos ver em cima de Ethereum Bitcoin, que eu acho que é importantíssimo nós vermos, né, Ethereum Bitcoin, nós vemos o seguinte: primeiro que chegamos aqui em um ponto importante de resistência, que é essa média móvel aqui, que é acho que é de 34 períodos, deixa eu ver, né? A média móvel de 21 períodos, importantíssima no semanal, né? Está servindo agora como resistência para Ethereum em primeira instância, que a última vez que isso aconteceu, uma queda acentuada e uma tentativa de repique, houve uma correção para que a gente subisse. Não estou dizendo que isso vai acontecer agora, mas veja que isso aqui conflui também com essa região aqui de baixa do Ethereum, que é o topo da região de baixa, né, que está sendo retestado junto, em confluência com a média móvel exponencial de 21 períodos, o que me faz crer que a Ethereum pode estar no topo local, nem que seja para retestar essa região aqui e retomar o movimento de alta. Retestando aqui também seria interessante fazer um W, né? Enfim, tem vários padrões de reversão que a gente pode levar em consideração. E individualmente a Ethereum está fazendo um movimento interessante. Se eu for ver aqui no 4 horas, né, um canal ascendente que geralmente rompe para baixo, até confluiria com a nossa ideia de reteste, né, e de correção. Eu recompraria Ethereum apenas aqui. Você veja que nós temos uma divergência de baixa aqui que é bastante clara, né? Topos ascendentes, topos descendentes. Temos essa região aqui do H4 de alta, que eu marquei aqui, foi há alguns dias. Agora está em 2.635, 2.635, Ethereum ainda faz manutenção do movimento de alta, mas eu acredito que essa divergência seja, junto com o estocástico lento, que ainda daria espaço para um movimento para cima, né? Seja para que nós tenhamos uma correção no tempo gráfico de 4 horas, e se assim for, acredito eu que o melhor ponto de recompra, não só para Ethereum, mas como para todas as altcoins, seria aqui nessa região de reteste ou de sobrevenda no gráfico de 4 horas, que agora está mais ou menos por aqui, né, na casa aqui dos 1.900 e pouco, $2.000 aqui, ó. Eu diria que seria o reteste dessa LTA aqui, que havia sido rompido para baixo, né, que pode ser importante para Ethereum, né, que agora é uma LTA local. Veja só, temos uma LTA local e o reteste aqui dessa LTA pode ser interessante para a perpetuação do movimento de alta. É claro que vendo Ethereum aqui em um movimento mais amplo, né, o ativo está aqui tentando romper essas duas principais LTAs paralelas aqui, que já vem desde não é nem o fim do bear market, né? Na verdade é assim, desde 16 de junho de 2022, né? Ethereum vem acompanhando essa linha de tendência que foi perdida, né? Aqui nós vimos esse excelente ponto de compra dentro dessa região aqui, né? Falamos muito sobre isso, fizemos um vídeo sobre isso no canal, e agora nós estamos tentando retomar aqui essa região. Veja que a primeira tentativa de retomada deu origem, né? Quando a gente perdeu, deu origem a um candle vendedor aqui, e eu diria até que a gente nem vê tanta diferença de volume aqui tecnicamente, mas um candle vendedor que trouxe aqui para baixo. Isso pode acontecer novamente apenas a critério de reteste dessa linha antes de a gente retomar efetivamente, né? Eu estou comprado em Ethereum desde dessas regiões aqui de baixo, acho que, mas é importante entender que se nós formos ver aqui estou sempre confundindo, formos ver aqui o RSI Levels, né? A gente já está aqui, extremamente excedido aqui na região de alta do RSI Levels, quase chegando ao extremo do extremo, né? Ou seja, estamos aqui acima, né, dos 80 pontos, tá? Então, assim, uma correção pelo menos aqui para a linha média, né, seria interessante.
e a linha média, como vocês podem perceber, está confluente aqui com a sobrevenda do 4 horas mais ou menos, tá? Não seria nem um pouco impressionante para mim se o Ethereum atingisse esses patamares. Falo quase mesmo de Solana, se nós formos ver Solana aqui no tempo gráfico diário, tá? Solana também está fazendo o mesmo tipo de movimentação que Ethereum, tá? Nós temos aqui pontos importantes. Eu acho que o ponto de retração em Solana pode continuar sendo aqui essa região de 169 dólares, tá? Mas nós temos aqui que a região de sobrevenda em Solana, agora nesse momento, está na casa dos 140 dólares, tudo bem? Confluindo aqui com o Golden Pocket Macro, tá? Então, desse modo, não também seria estranho se Solana, nessa correção, chegasse aqui a estes patamares, tá? Eu diria que aqui seria agora, né, o patamar de compra de Solana, né? Então, eu acho que é importante a gente ver que, apesar, temos aqui outras shitcoins, assim como Myro, né, que a gente também acompanha, que fizeram aqui um movimento extremamente forte, né, de alta, junto com as outras altcoins, e principalmente com a alta de Ethereum, né? Aqui nós temos 330% em Myro, né? Ou seja, temos altcoins, shitcoins, né, que são essas moedas extremamente voláteis, né, fazendo movimentos consideráveis, né, mas também formando divergências consideráveis, como o Myro está formando aqui, ó, uma shitcoin interessante para ver esse tipo de movimento. Ó. Nós temos aqui topos descendentes também, né? Nós temos aqui, ó, claramente topos super ascendentes com desvios de alta aqui, né? O que já denota uma certa exaustão. E por fim, só para observarmos aqui, ó, na última hora tivemos aqui uma queda severa dos índices, né? Aqui, ó, Dow Jones teve essa forte queda. Se a gente for, né, colocar aqui, ó, S&P também teve uma forte queda na última hora, né, corrigindo o topo desse canal de lateralização aqui, né. Nós tivemos aqui Nasdaq também fazendo esse movimento, o que me faz crer que talvez, né, nós tenhamos iniciado uma correção local, mas é claro que também pode ser a formação de bandeira, né. Então vale a pena sempre a gente atentar para o dia a dia, né, dos índices, até porque, veja, nós temos aqui uma linha de tendência de alta no curto prazo, no gráfico de uma hora em DXY, né, de uma reversão de alta significativa que DXY fez, que está sendo atingida agora, ou seja, DXY tomando um impulso de reversão de continuidade de alta, iria certamente implicar em um movimento de correção para os índices e para o Bitcoin, especialmente porque, se nós vamos perceber aqui, ó, no macro, né, o que aconteceu no macro foi que nós tivemos o DXY fazendo primeiramente uma divergência de alta aqui, né, isso aqui, a EMA Ribbon é importante, porque você vê que o DXY, apesar de estar aqui tomando uma rejeição da média móvel de 233 períodos, né, já tomou como suporte aqui uma região importantíssima, tanto essa parábola, na parábola ainda não, na verdade, né, mas tanto essa parábola como essa média móvel de 610 períodos aqui, ó, esse desvio para baixo dela, representam fundos específicos, né, estratégicos para DXY, e nós já estamos aqui, viemos até abaixo, né, antes desse movimento de alta, e vendo essa Fibonacci simples, né, que é deste último fundo para este topo, né, nós recobramos aqui a região do 382, que mostra que esse movimento ainda tem força, né? Então ele certamente vai levar pelo menos o DXY até os 105 pontos, se bobear a depender, para até os 111 pontos, 883, porque eu acredito que essas divergências de alta, principalmente no tempo gráfico semanal, elas demoram um pouco para vir à fruição. Já estamos aqui em um mês, né, no processo de formação, um pouco mais de um mês, que eu lembro que essa divergência se formou desde aqui, né, veja só, apesar da virada ter sido aqui, ó, então temos há um mês aqui a formação dessa divergência. Geralmente, né, nós podemos ter 1,5, 2 meses antes da divergência vir à fruição, o que poderia acarretar em uma continuidade do movimento de alta para o mercado cripto, mas mesmo assim, né, eu acredito que este movimento terá limites, né, e esses limites vão vir, como geralmente, acredito que é uma possibilidade, como geralmente vem, com um movimento inverso de alta aqui do DXY, principalmente a partir, e se houver, né, a retomada desta parábola de alta aqui, tudo bem? Então, eu acho que por hoje é só, fizemos uma passagem rápida aqui pelos índices no curtíssimo prazo, né, para observarmos como que nós podemos levar a comparar aqui os movimentos
do mercado cripto com o dos índices tradicionais. Veja só que nós aqui estamos fazendo a formação de um topo duplo nessa região, para não dizer duplo, né, vários topos locais aqui nessa região, né? Se nós formos ver Ethereum, já não é o mesmo caso, né? Mas Ethereum inclusive está com bastante força, né? Mas também fazendo divergência considerável, né? Se nós formos ver assim, até aqui, ó, como foi uma sobrevenda muito forte, né? Uma sobrecompra, aliás, muito forte, né? Ethereum está fazendo uma divergência extremamente considerável aqui, até mesmo no tempo gráfico de 1 hora. Se formos colocar no tempo gráfico de 4 horas, essa divergência também está super aparente, tá? Então, acredito que é um momento de cautela. Claro que há patamares a serem observados. Nós temos aqui, ó, essa parte 2.636, 635 aqui, é uma área que eu acredito que possa vir a ser retestada por Ethereum em breve, tá? E é onde nós devemos prestar mais atenção. Pode ser que haja um repique, mas vemos, por exemplo, Solana está aqui abaixo, né, da sua área de alta no 4 horas. A área de alta no 4 horas por semana, 120, 182,25, tá? Então, Solana, apesar de tudo, né, ainda está aqui, ó, lutando com este patamar no 4 horas, que para mim denotaria a possibilidade de continuidade, mas com o estocástico lento aqui em cima, acredito que não, né? Então, cabe a nós agora ver um bom momento de recompra para altcoins, porque, conforme vimos no DXY, ainda há espaço de tempo para que esse momento de euforia se perpetue no mercado cripto e no mercado tradicional, no TradeFi, tá? A partir, né, das notícias, a gente está claramente no mercado catalisado por notícias, a partir das notícias que diariamente podem mudar, não, vem mudando, né, com o governo norte-americano sob a liderança de Donald Trump, com as suas, né, a imposição de tarifas foi bastante significativa, né? Nós vimos aí, vamos impor tarifas, não sei o que, tarifas vão dar isso e aquilo de dinheiro, blá, 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 depois não, vamos tirar as tarifas. Enfim, Donald Trump fez um movimento que ele mesmo basicamente desistiu, né, e apareceu como salvador de algo que ele mesmo criou, né, e que derrubou os mercados, né, como se ele tivesse feito algo específico, né, e que não havia sido criado por ele, né. Então, assim, realmente um movimento bastante contraditório para que ele se, talvez, auto-reconheça como um grande negociador, né, mas na verdade o que parece é que essa narrativa ela só serve para movimentar os mercados e assim manipular os índices, manipular de certa forma, não diretamente, mas manipular até mesmo o sentimento de mercado, né? Porque o mercado, na verdade, ele não se importa com as falas em si, mas sim com os resultados efetivos que ocorrem a partir daquilo que é efetivamente feito pelos governos, né? E governos de países como os Estados Unidos, quaisquer ações que sejam significativas podem impactar realmente toda a cadeia de suprimentos, a cadeia comercial mundial. Então, efetivamente, o cuidado e a cautela que nós vimos ao longo dos últimos tempos, ela pode ter sido ter sido tornada mais leve com a pausa, né, das tarifas, não é a interrupção, né, mas sim a pausa das tarifas para a negociação, né. Então ainda temos que ver quais serão os resultados efetivos que estarão por vir aí nos próximos 3 meses, podendo assim, obviamente, haver uma movimentação dos mercados de renda variável por conta até mesmo desse alívio momentâneo, mas que eu não acredito que necessariamente vá trazer algo positivo para o longo prazo. A minha maior aposta ainda, e há muito tempo já né, uma aposta de recessão para a economia norte-americana. E só por fim aqui com o Bitcoin, tá? Nós temos aqui uma Fibonacci sobre a qual vimos trabalhando há bastante tempo, né? E nós estamos aqui acima do 236, 103.700, é um ponto importantíssimo de suporte, como vocês viram aqui, né? Mas tivemos aqui uma divergência de alta no 4 horas, que deu origem a esse movimento aqui dos 100 mil até os 104 mil, né? Agora vamos ver se vai de fato ter continuidade ou se nós vamos ver um padrão mais ou menos de um M aqui, né? Que pode levar a uma correção que pode vir assim, na minha opinião, a depender até pelo menos a região da 0,5 da Fibonacci, né? Então a 0,5 da Fibonacci a essa altura vai estar aonde? Vai estar aqui em 97.300. Acredito que aqui seja um bom ponto ótimo de reentrada e veremos aqui, muito provavelmente, né, confluindo, né, com a sobrevenda do 4 horas até esse movimento se concretizar, se for o caso, né. Acredito que vai ser suficiente já para que essa região de sobrevenda do 4 horas suba para cá.
e acredito assim que tenhamos assim oportunidade de reentrada para uma possível continuidade desse rally de alta para os índices e o Bitcoin, beleza? Então eu espero, isso aqui não é aconselhamento financeiro, estamos aqui ainda apenas falando sobre as impressões que temos no mercado, e esperamos que você utilize a sua própria gestão de risco para atuar no mercado cripto, e é isso, fale para as pessoas que vocês acham que podem gostar desse conteúdo, compartilhe, curta e entre no nosso canal Telegram para informações, relatórios 3 vezes por semana, segundas, quartas e sábados, sobre o TradeFi, o mercado tradicional, e a comparação dos movimentos TradeFi com o mercado cripto em geral, beleza? Valeu, galera, até a próxima.